que acontece se a pessoa tem uma dívida e não paga? A cobrança muitas vezes vai parar na justiça e aí acontece a chamada execução civil. O devedor é intimado a pagar a dívida e pode até ter os bens penhorados e levados a leilão. No artigo 5º de hoje, vamos explicar como funciona a execução civil e o que acontece quando os bens são levados a leilão. Tudo seguindo o que está previsto no Código de Processo Civil. Mas antes, vamos ver o que diz a Constituição. Está na Constituição Federal. Ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E para falar sobre execução civil e leilões, eu converso com a advogada Raquel Bueno, especialista em processo civil, e com Tarley Max, advogado civilista. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Raquel, queria que a senhora começasse explicando o que é e como funciona o processo de uma execução civil. Muito bem. Quando a gente fala em execução, do ponto de vista processual, a gente trabalha com dois modelos, segundo o Código. Quando a pessoa tem o chamado título executivo extrajudicial, por exemplo, um cheque, um contrato ou um instrumento particular assinado pelo devedor e testemunhas. Então, o Código ele traz um rol de títulos executivos extrajudiciais. Se você está munido desse instrumento, a gente segue o que a gente chama de execução autônoma. Agora, é possível também que o sujeito tenha ajuizado já uma ação, por exemplo, uma ação indenizatória, e ele obteve êxito. Então, ele teve uma sentença condenatória. A partir do momento que essa sentença ela transita em julgado, é possível promover nos próprios autos o chamado cumprimento de sentença. Então, ou você tem um título executivo extrajudicial, já pronto, segundo a legislação, ou você obtém ele ao longo de uma ação ou de uma fase de conhecimento. Então, são dois modelos diferentes de execução, ou autônoma ou o chamado cumprimento de sentença. Doutor Tarley, muita gente pensa que se está devendo pode ser preso, mas não é bem assim, né? O único caso de prisão civil por dívida ainda é o não pagamento de pensão alimentícia? Exatamente. Até algum tempo atrás, o fiel depositário que consumia o bem também poderia ser preso, mas, em razão do Pacto de São José da Costa Rica, o STF afastou essa possibilidade de prisão civil. Então, o devedor ele está sujeito a uma execução patrimonial, ou seja, os bens dele é quem responde pelas dívidas. Agora, a pessoa fica com o nome negativado ou nome sujo, como a gente fala comumente aí, por algum tempo. Como é que funciona isso? Sim. Com o advento do novo Código de Processo Civil, abriu-se a possibilidade de quem tem um título executivo, não só protestar ele junto ao cartório de protestos, mas também negativar o nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito. E essa dívida tem prazo para prescrever? Sim, os prazos são relacionados no Código Civil e obedece, via de regra, obviamente, outros prazos prescricionais em leis próprias, e obedecem em cada caso o seu prazo, que pode variar, via de regra, de 1 ano a 10 anos. E uma das formas de garantir o pagamento da dívida é o arresto de bens. As regras estão bem definidas no Código de Processo Civil. Vamos ver aqui. A lei determina que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, salvo restrições pré-estabelecidas. A penhora deve alcançar bens suficientes para o pagamento de dívidas, juros, custas e honorários de advogados. Só não estão sujeitos à execução os bens considerados impenhoráveis ou inalienáveis. A lei determina ainda a ordem da penhora, que começa por valores em espécie, depósito ou aplicação, títulos, veículos, bens imóveis e móveis. E vai até direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Doutora Raquel, qual que é a diferença entre arresto e penhora? O arresto é uma espécie de medida acautelatória. A gente fala que o arresto é uma pré-penhora. E aí nós temos uma novidade interessante no Código de Processo Civil que permite que antes mesmo da citação do executado, você possa pedir esse arresto na modalidade eletrônica. Então, uma criação até então jurisprudencial e que foi absorvida pelo Código de Processo Civil. Então, é possível pedir o arresto online ou eletrônico de forma a de alguma maneira criar obstáculos, né? Impedir, inviabilizar que a pessoa se utilize aquelas aplicações financeiras. Então, indisponibilidade de ativos financeiros é um outro nome também que pode ser utilizado. Mas o arresto é aquilo que antecede a penhora. Seria uma forma bastante eficaz, porque a gente percebe na prática que depois que o devedor ele é chamado, seja via citação ou intimação, ele, quando ele não quer cumprir a obrigação, ele vai dar um jeito desses bens serem desviados. Né? Então, o arresto online, e aí é claro, é uma previsão legal, mas que encontra certos embaraços na vida prática. Tem juízes que entendem que é preciso primeiro dar uma oportunidade para o executado, para ele tentar pagar voluntariamente, para só então depois para partir para medidas tão extremas.
Agora, a gente viu aí que tem uma lista extensa de bens que podem ser penhorados e levados a leilão. Certo. Mas alguns são considerados impenhoráveis e inalienáveis, né? Quais são eles? Esses bens chamados impenhoráveis, é importante destacar que eles estão no artigo 833 do CPC e se trata de uma impenhorabilidade que não é mais absoluta, como era a redação do antigo artigo que tratava disso no código anterior. Então, na verdade, fala-se muito na questão da remuneração, do salário da pessoa, dos bens que guarnecem a residência, salvo aqueles de elevado valor ou que sejam indispensáveis para manter um padrão médio de vida da pessoa, numa perspectiva coletiva e realmente do homem médio. Então, a gente observa, por exemplo, a remuneração, bens em caderneta de poupança até 40 salários mínimos, os bens de uso pessoal, vestuário, salvo de elevado valor, bens que a pessoa se utilize para exercer a sua profissão. Só que lembrando que essas impenhorabilidades, elas não são absolutas e elas acabam cedendo dia após dia na análise dos casos concretos na jurisprudência. Além desse artigo também eu destaco a Lei 8.009 de 90, que é a lei que trata da impenhorabilidade do bem de família legal. Doutor Tarley, e outra preocupação é, se a pessoa não tem bens suficientes ali para pagar aquela dívida, bens de familiares podem ser também penhorados e levados a leilão? Só seria possível você penhorar bens em nome de outras pessoas, por exemplo, de um filho ou de um familiar, se você comprovasse que houve uma fraude de execução, ou seja, que esse devedor transferiu parte dos bens para um terceiro para tentar fraudar a execução. Um outro detalhe também que as pessoas não se atentam muito para uma execução e que é importante ressaltar é quando você tem uma execução sendo movida contra um marido e a esposa não é parte no processo, mas de repente ela tem um bem que está registrado só em nome dela e a depender do regime de casamento, o regime de comunhão parcial, se esse bem foi adquirido na constância do casamento ou se for num regime de bens de comunhão total, esse bem que está em nome da esposa e que o nome do marido pode não aparecer naquele primeiro momento, pode ser sim penhorado, ou seja, seria um bem de terceiro. Agora, doutora Raquel, o que acontece? Se o valor ali arrecadado em leilão é superior ao valor da dívida, faz-se o pagamento e o restante é devolvido à pessoa? Quando há esse remanescente, para evitar o que a gente chama de enriquecimento sem causa, então o valor é restituído, o remanescente é entregue, é devolvido para o executado. E aí é bem simples, né? Não é muito fácil de acontecer isso na prática, normalmente falta. Porque, na verdade, quando a gente fala do leilão, da asta pública, há, na verdade, uma desvalorização do imóvel na venda. As pessoas, elas buscam um leilão justamente porque é mais vantajoso, né? Em tese, financeiramente, você, em tese, compra um bem de um valor mais barato. Para atrair as pessoas, né? Sim. Então, assim, normalmente falta. Você obtém um bem, esse bem vai a leilão e a execução ainda permanece em relação ao crédito que falta, então vai ter que ser uma nova busca patrimonial. Então, quando sobra, que é raro acontecer, esse valor ele tem que ser restituído. Inclusive, uma das possibilidades na execução, que seria bem mais benéfica, que seria a adjudicação. Então, imagina, o credor ele percebe que um bem foi penhorado do devedor e o credor tem interesse em ficar com aquele bem. Um veículo, né, algum aparelho tecnológico de última geração, então ele tem interesse. Às vezes, o valor do bem é maior, na verdade, o valor do bem é maior do que a dívida. Ainda assim, o credor pode ficar, mas ele tem que depositar a diferença em juízo. Então, para ambos os sentidos, o executado ele não é prejudicado. E pode acontecer então, né? Tem o interesse no bem, vai lá, fala com a justiça, pode ficar com o bem em vez de levar a leilão. A adjudicação ela é preferencial dentro dos mecanismos de expropriação dos bens. Doutor Tarley, e, por exemplo, já foi ali o bem penhorado, levado a leilão, anunciado o leilão, a pessoa consegue, de alguma forma, dinheiro para pagar a dívida. Ela pode suspender o processo a qualquer momento ou não? Ela pode, sim, ela pode extinguir, na verdade, a dívida mediante pagamento. Ela conseguiu o dinheiro para pagamento, ela pode efetuar o pagamento até o ato de assinatura do auto de arrematação. Então, o imóvel pode ter sido penhorado, pode ter sido publicado um edital, ele pode ter sido levado a leilão, um terceiro pode ter arrematado, mas, enquanto não assinado o auto de arrematação, pelo arrematante, pelo leiloeiro, pelo juiz, ele pode depositar o dinheiro e torna-se em efeito a arrematação. E a nossa equipe foi conferir o que as pessoas querem saber sobre leilões e execução civil. Vamos conferir a primeira pergunta das ruas. Pode mostrar aqui. Quando o bem é arrematado em leilão, o pagamento tem que ser à vista? Tem um prazo para isto? Doutora Raquel.
O Código de Processo Civil, ele estabelece que, salvo disposição judicial em sentido contrário, esse pagamento ele tem que ser feito à vista, mediante depósito judicial ou até mesmo meio eletrônico. Então, é possível que o juiz fixe um prazo diferenciado, mas a regra geral é que seja feito o pagamento à vista. Mas o Código também prevê que, às vezes, não aparece nenhum arrematante ou nenhum interessado que tenha condições de pagar à vista. Então, o Código também prevê a possibilidade de pagamento parcelado. E aí, o Código prevê quais são os regramentos. Óbvio que se você tiver uma pessoa disponibilizando para pagar à vista e outra parcelado, dentro dos princípios que norteiam a execução, até mesmo o princípio da efetividade, a busca também pela satisfação do credor, você vai dar preferência para quem tem condições de pagar à vista. Da mesma maneira que, havendo vários bens no leilão, eu vou dar preferência para aquele que tem interesse em arrematar todos do que aquele que quer arrematar de forma individualizada. Então, o Código também prevê essa possibilidade de pagamento, né, rateado em prestações, dizendo que você tem que pagar aí 20%, fazer uma proposta pagando 20% à vista e poder, inclusive, pagar o restante em até 30 meses, desde que você ofereça também uma caução. Não é assim um pagamento totalmente, é mais burocrático, obviamente. Só complementando a resposta da colega, quando ocorre a compra de forma parcelada, ela só pode acontecer se o preço oferecido por quem pretende comprar de forma parcelada for igual ou maior do que o valor da avaliação. Havendo mais de um interessado, vai prevalecer a proposta mais interessante, tanto para o credor quanto para o devedor, que pode receber uma parte do dinheiro de volta. E, por exemplo, se a pessoa compra um bem ali que foi a leilão e não paga, dividiu ou prometeu pagar em tanto tempo e não pagou, o que acontece? Então, se ele dividiu, aí vai se aplicar as penalidades previstas no Código, multa de 10%, etc. Normalmente, quando é um bem imóvel, o próprio bem fica em garantia. E se é um bem que foi comprado com pagamento à vista, em alguns casos pode ser aplicada a multa, mas também pode acontecer de o leilão ser tornado sem efeito. E aí faça um novo leilão. Faça um novo leilão do mesmo bem, que já está penhorado. E se o bem arrematado em leilão tem dívidas, quem responde por elas? Essa é a dúvida de um telespectador. Vamos conferir aqui. Quem compra um bem em leilão arca com as dívidas dele? No caso de um carro, por exemplo, como ficam as multas? Doutor Tarley, como é que fica nesse caso? Essas multas são descontadas ou a pessoa que comprou tem que ficar atento ali? Em caso de veículos, normalmente o edital vai dispor da forma que será quitado esse valor, ou seja, se vai ser descontado do preço da arrematação ou se quem adquirir vai quitar esses débitos. Em relação a imóveis, por força do artigo 908, as dívidas próprio terreno, que são condomínios e IPTU, que via de regra são atreladas ao imóvel, essas dívidas elas deduzem do preço da arrematação. Então, se eu comprei um imóvel por R$100 mil, ele tem dívida de R$30 mil de IPTU e mais 20 de condomínio, esses valores serão pagos desse valor que eu depositei em juízo pela arrematação. Eu recebo um imóvel livre e desembaraçado desses débitos até a data da arrematação. Da data da arrematação em diante, a responsabilidade é minha. E como se precaver, doutora Raquel, para evitar aí comprar um veículo que tenha multa, um imóvel que por um acaso tenha algumas dívidas, é bom ficar atento também? Com certeza. A nossa legislação, ela estabelece uma série de requisitos para o edital, né? Uma busca pelo dever de informação, a transparência, porque as pessoas realmente buscam um caminho promissor dentro da aquisição em leilão. Então, os editais, hoje na modalidade eletrônica, então é bem mais acessível à população. O edital, normalmente, ele tem essas características, dependendo dos bens, eles podem ser consultados antes. E essa parte da documentação, por exemplo, se for um veículo, você pode ir ao Detran com os dados básicos do veículo e conseguir essas certidões, saber o real estado de dívida, de débito. E em relação a bens imóveis, você pode buscar o condomínio, conversar com o síndico para ver como é que estão as dívidas condominiais, ou até mesmo uma certidão de ônus reais em qualquer cartório de imóveis relacionados àquele da localidade do bem, porque essa certidão de ônus reais fala sobre a atual situação do bem, eventuais penhoras anteriores, hipotecas, dívidas. Então, seriam instrumentos mínimos de informação, né? O condomínio e a certidão de ônus reais no caso de bens imóveis. Bom, a gente faz uma rápida pausa aqui na nossa conversa, nós vamos a um intervalo. Já já estaremos de volta com mais artigo 5º para você. O artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre execução civil e leilões. Aqui no estúdio eu converso com Tarley Max, advogado civilista, e também com a advogada Raquel Bueno, especialista em processo civil.
Imóveis oferecidos em leilão podem ser uma boa oportunidade, já que o preço costuma ser menor do que no mercado imobiliário. Mas é preciso tomar alguns cuidados para evitar problemas, como, por exemplo, um inquilino que não quer sair. E nós temos uma pergunta sobre esse tema. Vamos ver. Caso eu compre um imóvel em leilão e tenha gente morando nele, quem é responsável por fazer com que os moradores desocupem o local? Doutora Raquel, acontece muito esse tipo de situação de comprar um imóvel já ocupado ali? Quais são os cuidados? Acontece muito, principalmente quando a gente fala de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis. A gente pode citar como exemplo imóveis da Caixa Econômica. Então, a pessoa não consegue honrar com o financiamento, são tomadas todas as medidas e aí o bem acaba indo para leilão. Na maioria das vezes é um leilão extrajudicial e aí a pessoa que arremata esse bem, tudo tem um custo. Como o leilão, ele promete, em tese, valores mais baixos, mais atrativos, isso tem um custo. E o custo, um deles, é justamente você ter que buscar um advogado, a não ser que você seja beneficiário de gratuidade de justiça, vá se socorrer aí da Defensoria Pública, mas aí você precisa de um advogado para você ajuizar uma ação para poder retirar essa pessoa. E faz diferença se é um inquilino normal ou se é o antigo proprietário que não quer sair dali? Normalmente, quando você trata do antigo titular, é uma ação de imissão na posse. Então, ela segue, do ponto de vista processual, um procedimento comum. Agora, quando se trata de inquilino, parte da doutrina e jurisprudência fala em ação de despejo. E aí a gente já vai se guiar pela ação, na verdade, a lei do inquilinato, essa ação específica. Então, na verdade, muda um pouco a questão dos procedimentos. E enquanto isso não acontece, doutor Tarley, o proprietário atual vai ficando no prejuízo ali? Vai ficando no prejuízo, depende. Se o imóvel estiver sendo ocupado por um inquilino, por exemplo, existem entendimentos jurisprudenciais que desde a data da assinatura do auto de arrematação ou ainda da assinatura da carta de arrematação, esse inquilino deveria pagar os aluguéis para esse novo adquirente, ou seja, para o arrematante. Em torno dessa questão da desocupação do imóvel, é importante dizer o seguinte, que se o imóvel é arrematado numa execução, ou seja, no bojo de um processo, torna-se desnecessária essa ação reivindicatória, que seria no caso só de uma execução extrajudicial. Por quê? Porque no processo, depois que você arremata o imóvel, você, na sequência, vai pedir a imissão na posse. E o juiz vai expedir um mandado de imissão na posse, que vai ser cumprido por um oficial de justiça. Ele vai até o imóvel, vai bater na porta, ver quem está ocupando e vai dizer que ele tem que desocupar o imóvel. Normalmente vai se estabelecer um prazo para essa desocupação. Via de regra, essa desocupação é feita sem maiores percalços, sem precisar da necessidade do poder de polícia. Agora, no caso de inquilino, muitas vezes também eles desocupam amigavelmente, mas existem posicionamentos jurisprudenciais que, mesmo o arrematante tendo adquirido esse imóvel no leilão, por óbvio, ele teria que fazer a desocupação do imóvel por uma ação de despejo. Ele teria que notificar o inquilino com prazo de 90 dias pelo artigo 8º da Lei 8.245 e esse imóvel não sendo desocupado, ele teria que propor uma ação de despejo contra esse inquilino. Agora, vocês falaram aqui em leilão judicial, extrajudicial, qual que é a diferença? A diferença é que o leilão judicial, ele acontece no bojo de um processo, normalmente um processo de execução civil, uma execução trabalhista ou até mesmo uma execução fiscal, após uma penhora, por óbvio. E o leilão extrajudicial, ele vai ocorrer através dos leiloeiros. Normalmente, quem promove os leilões judiciais, a pedido de quem se promove o leilão judicial, são das instituições financeiras que venderam o imóvel e o imóvel ficou em garantia hipotecária ou então foi feita uma alienação fiduciária. E será que os bens que vão a leilão podem ser conferidos antes da pessoa dar o lance? O que acontece e a realidade é diferente do que foi anunciado. Vamos conferir mais uma pergunta feita nas ruas. Quais são os direitos de alguém que compra um bem em um leilão e ele não foi como anunciado? Se não está em bom estado e isso não tinha ficado claro, a pessoa pode desistir sem pagar nada? Doutor Tarley, vamos dividir a pergunta aí. Primeira Sim. parte, esses bens têm que ficar sempre disponíveis aí para visitação ou para a gente conferir pelo site, alguma coisa assim? Então, isso aí é um pouco polêmico, porque, por exemplo, se o imóvel está sendo levado a leilão, você só teria condições de visitá-lo se ele estiver vazio e desocupado e alguém te franquear o acesso, o que normalmente não acontece, porque o executado ele está tendo o bem dele escutido pelo poder público, ele está sendo tomado dele para saldar uma dívida, então normalmente ele não vai estar muito aberto a visitações, vamos colocar assim. Agora, no caso de bens móveis, normalmente eles são colocados à disposição para visitação. Veículos, móveis, eletrodomésticos, etc. Eles são colocados à disposição para a pessoa poder verificar o estado em que se encontra. E esses bens têm garantia, doutora Raquel?
Na verdade, havendo determinados vícios no edital, o Código de Processo Civil estabelece que você pode desistir diante desses vícios, quando não há um dever de informação e uma transparência em relação àquilo que está dito no edital e aquilo que você se concretiza na realidade. Então, é possível, sim, desistir e aí você realmente reaver todos os valores que eventualmente tenham sido já pagos ou depositados. A questão é, o Código de Processo Civil, ele estabelece que, em relação a, por exemplo, vícios redibitórios que podem aparecer até posteriormente, ou até mesmo um instituto específico, que é o da evicção, o Código Civil estabelece que é possível, sim, você invocar a evicção em caso de bem adquirido em asta pública. O que seria essa evicção? Eu arrematei o bem, passou para o meu nome e depois descobre-se que esse bem nem era do executado. Então, o verdadeiro dono aparece. Nesse caso, a gente vai ter que devolver o bem. Então, eu posso invocar aí os meus direitos que decorrem da evicção. O Código Civil, nesse caso, não é nem o processo civil, diz que você tem esse direito. Agora, esses vícios redibitórios, que dizem respeito à coisa, à sua funcionalidade, na verdade, como você tem acesso, pelo menos em tese, prévio, não há nenhuma previsão no Código Civil de que você poderia invocar. Então, a jurisprudência entende que você recebe a coisa como ela se encontra. Você tinha tempo de levar um técnico, um especialista antes para dar uma olhada, uma vistoriada. Se assim você não fez, então, nesses casos, não seria possível invocar os chamados vícios redibitórios. E você, confiaria em comprar um carro ou imóvel por leilão? Acha que pode ser uma boa oportunidade? Vamos conferir juntos as opiniões aqui. Pode rodar. Leilão normalmente é uma coisa bem segura, né? Você tem que estar lá, estudar bem, saber onde você está comprando. Mas sim, eu compraria. Se fosse uma coisa legal, sim. É uma coisa que você às vezes não sabe a procedência direito, né? Depende muito, né? Geralmente quando tem um móvel ou um carro em um leilão, eles têm muitos problemas jurídicos envolvidos, sabe? Aí eu provavelmente não iria comprar. É muito burocracia, eles pedem muita coisa, então para você fazer isso aí você tem que ter pagamento na hora, em espécie, entendeu? Então o que eu imagino seja isso. Para quem está querendo um carro, não tem muito dinheiro para investir em um, acho que talvez fosse uma boa. Doutora Raquel, a gente viu aí que alguns confiam, outros não. E aí, leilão é ou não é de confiança? Na minha opinião, considerando os aspectos práticos, eu entendo que a prudência que é exigida, os cuidados em relação à documentação, eles não são comuns dos brasileiros em geral. Essa busca pela documentação, na verdade, as pessoas enchem os olhos com essa questão do atrativo financeiro. E às vezes um atrativo financeiro que é uma ficção. Eu vou levar um bem por um valor bem menor do que o de mercado, que às vezes nem acontece. Na verdade, se esquecendo dos eventuais riscos que ela vai ter. Essa questão do ajuizamento de ação para tirar alguém, porque pode acontecer. Então, eu acho que quando você faz o balanceamento dos prós e dos contras, na minha opinião, eu não indicaria a aquisição, porque eu entendo que não há essa prudência por parte dos adquirentes, essa busca pelas informações. Então, as pessoas elas se aventuram. Então, se é algo planejado, você vai atrás da documentação, você vai visualizar os bens. Então, eu entendo que pode ser algo promissor. Mas, em geral, considerando os costumes da população, que não está tão preocupada assim com esses aspectos... Só olhar a aparência e o valor... Isso, só vê a parte realmente positiva, sem, né? Na verdade, você acaba se descuidando dessa parte dos riscos. Então, para uma perspectiva do homem médio, eu entendo que não é interessante. E o senhor, doutor Tarley, acha interessante ou não? Eu acho interessante se você se cercar das cautelas necessárias. A busca de documentação de informação, ela não se dá só no processo ou só no edital, porque tem algumas pessoas que se fiam no edital. Mas é importante você analisar o processo como um todo, ver a origem do débito, ver quem é o exequente, quem é o executado, esse imóvel tem aqui uma certidão de ônus no processo, quais são outras penhoras ou outras hipotecas incidentes sobre o imóvel. Vai me dar muito trabalho para eu poder baixar essas hipotecas, essas penhoras? Outra questão também que as pessoas às vezes não se atentam. O imóvel ele está no edital dito avaliado em R$200 mil, mas de mercado ele pode valer menos. Então, porque essa avaliação ela pode ter acontecido num outro momento, ela pode ter sido feita por um oficial de justiça que talvez não tivesse tanto conhecimento de mercado específico daquele imóvel. Então, é uma série de cuidados que você tem que se cercar para fazer um bom negócio. Eu costumo participar de leilões e vejo pessoas fazendo bons e maus negócios. Vejo pessoas fazendo péssimos negócios, comprando imóveis em leilão por valores superiores ao de preço de mercado. Então, se a pessoa que pretende participar de leilão tomar o cuidado de verificar no mercado que tem disponível imóveis similares, que ela não terá um custo
com advogado, com outras taxas, etc. E também o tempo, porque quando você compra um imóvel no leilão, você não recebe as chaves no dia seguinte. Essas chaves podem chegar com meses ou até anos de demora. E se a pessoa compra um imóvel para morar, por exemplo, ele não vai poder esperar isso. Por que pode demorar tanto? Demora tanto porque o executado pode entrar com embargos, arrematação, um terceiro pode entrar com embargo de terceiro. Enfim, podem ser, o próprio inquilino pode tentar alguma medida para protelar a emissão na posse. Então, são uma série de medidas que podem ser feitas para se ganhar tempo, ou seja, quem está na posse do imóvel faz essas medidas para se ganhar tempo e permanecer no imóvel, em prejuízo do arrematante, que vai ficar com o dinheiro depositado em juízo, sem poder usufruir do dinheiro e aguardando a vinda desse imóvel. E esse imóvel, quem está ocupando, pode deixar dívidas se acumularem, por exemplo, dívidas de água, de energia, de IPTU, de condomínio, que o arrematante terá uma dor de cabeça enorme para poder resolver. Então, é um bom negócio? É. Como todo negócio é. Você sempre tem que ter muita cautela para poder decidir investir nisso e procurar estudar bem. Se a pessoa não tiver uma formação na área de direito, se não for um advogado, se não for um corretor de imóveis, tentar se cercar desses profissionais para poder ter uma orientação e não se atirar às cegas no leilão. Pois é, doutora Raquel, a gente está falando aqui que normalmente o atrativo é o preço. Existe aí um estudo de quanto deve ser menor, se tem uma média aí de quanto que deve valer esse bem em relação ao que está no mercado para poder valer a pena mesmo ou depende do bem? Quando você faz a avaliação do bem, normalmente você tem esse valor de avaliação e o Código de Processo Civil estabelece agora o chamado preço mínimo, que é um preço fixado pelo juiz. Então, esse preço mínimo, abaixo dele, esse bem não pode sair na asta pública. Se não houver no edital a fixação desse preço mínimo, ele não pode sair por metade do valor da avaliação, menos da metade, que seria o chamado preço vil. Então, na verdade, a gente trabalha com essa expectativa de valores. Então, a pessoa, como o nosso colega falou, ela tem que se atentar para saber se esse valor da avaliação, ele realmente coincide com o valor de mercado, a questão do tempo que se transcorreu, porque às vezes realmente não é um bom negócio. Bom, antes da gente encerrar aqui, existe algum perfil aí? Quem é que pode participar de um leilão? Porque um dos entrevistados falou ali que é muito burocrático. Existem esses pré-requisitos, doutor Tarly? Burocrático é, como eu já disse há pouco, você tem que se cercar de uma série de cuidados. Mas o requisito legal é a pessoa estar na livre administração de seus bens. Então, qualquer pessoa maior e capaz pode participar de um leilão. Inclusive, empresas também podem participar de leilão. Quem pretende participar de leilão, normalmente vai ter que buscar, eu pelo menos aconselho, nos sites dos tribunais, quem são os leiloeiros cadastrados. Lá, normalmente, vai ter o nome do leiloeiro, o telefone, vai ter o site do leiloeiro. Você visita o site do leiloeiro, se cadastra previamente. Não pode deixar para se cadastrar no dia do leilão, porque tem leiloeiros que vão pedir documentos com reconhecimento em firma em cartório, que você tem que entregar pessoalmente às vezes, e isso pode demorar algum tempo. Ele tem que te liberar o acesso ao site com login e senha e depois para você ser habilitado para dar lance no leilão. E é preciso pagar alguma coisa antes para demonstrar interesse pelo bem ali ou só se você arrematar o bem? A questão de valores, ela está voltada para a arrematação. Os lances que são oferecidos é aquele que realmente vai ficar com a coisa. Bom, e com essas informações a gente chega ao final do artigo 5º de hoje. Doutor Tarly e doutora Raquel, muito obrigada pela presença aqui no artigo 5º. Agradeço. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.